Só felicidade, não. É verdade, filha, o trabalho no bem nos faz feliz, e aprendemos que a felicidade já se inicia a partir do momento em que caminhamos em direção a ela, seguindo os ensinamentos de Jesus. Fico muito feliz, meu sogro, por vê-lo trabalhando em benefício dos dependentes químicos. Deus é justo e sabe nos brindar com o trabalho apropriado a fim de que aprendamos a nunca mais incorrermos no mesmo erro. Eu, que fui alcoólatra, hoje, trabalho no auxílio aos que necessitam como eu necessitei um dia. E eu, filha, pelo mesmo motivo, pois afinal de contas, Teodoro enveredou por esse caminho, por minha causa. Não falemos disso, Narciso, porque, até nos erros, a bondade do Pai nos direciona, desde que o desejemos, no trabalho que nos eleva. Teodoro, porque não conta nele quem foi o principal responsável por sua decisão de se modificar? Pediu Ermelinda. É verdade. Sabe, Nelly, quem foi o principal responsável por eu ter me decidido a abandonar o vício? Você sabe muito bem que o vício não nos abandona nem depois da morte, a não ser que nos esforcemos e desejemos. Sei sim, seu Teodoro. Mas, diga-me, quem foi? Foi o Thales. Thales? Ele não se lembra, nem mesmo quando se encontrar com você, durante o sono, porque nem tudo o que acontece ao espírito, durante a sua emancipação do corpo, por conveniências benéficas da vida, é lembrado, mesmo, como já disse, quando liberto do corpo novamente. Entendo. Mas como e quando isso ocorreu? Depois de minha desencarnação, Nelly, vivi por 10 anos num estado de alienação como se estivesse num pesadelo, por consequência de meu próprio vício e, como um sonâmbulo, sem vida mental equilibrada, continuei a frequentar os bares da terra, sorvendo o álcool emanado dos viciados encarnados, inclusive, prejudicando-os porque, ao sorver parte de seus eflúvios etílicos, eles se viam na necessidade de beberem mais. Você compreende? Sim. E aí apareceu Thales, como um anjo, emancipado durante o sono, juntamente com outros espíritos deste plano, desta dimensão, encarregados desse tipo de socorro. Nesse momento, o homem começou a chorar, muito emocionado, e pediu a Ermelinda que continuasse a narrativa que ela tão bem conhecia. Lembro-me bem que foi com grande alegria que me encontrei com Thales aqui no plano espiritual, apesar de que as circunstâncias não nos favoreceram, naquele momento, a oportunidade de externarmos, como desejávamos, demonstrações mais afetivas. Deveríamos aproveitar ao máximo o tempo de que dispunhamos. Venha, filho, pediu Ermelinda traço, vamos ao encontro de seu pai. Os irmãos José, Arlindo e Gilson irão nos levar. São espíritos que se especializaram em casos como esse, inclusive, no quesito transporte e alterações plasmáticas do perispírito, se for necessário. Como assim, mamãe? Talvez seja necessário que você tome uma aparência mais jovem, afinal de contas, já se passaram 10 anos, já não possui as mesmas características físicas e pode ser que ele não o reconheça, pois encontra-se bastante confuso mentalmente. Nesse momento, viagem quase idêntica à que Thales já conhecia, quando retornava ao corpo, foi realizada, com a diferença de que, desta vez, seguiram nova direção, indo ter nos arredores da cidade, num local frequentado por viciados e pessoas em busca dos prazeres mundanos, encarnados e desencarnados. Seguiram por uma rua pouco iluminada até chegarem a um bar do plano terreno. Já passava da meia-noite, e Thales, apesar do conhecimento que detinha do que acontecia nesses lugares, ficou impressionado com a cena. O bar encontrava-se repleto de viciados no álcool, sentados às mesas ou em pé junto a um balcão sujo e encardido assim como o chão. Mas o que mais o tocou emocionalmente foi o grande número de espíritos desencarnados, também viciados, lado a lado com os encarnados, sorvendo as emanações etílicas de que tanto o organismo perispiritual de cada um necessitava. Muitos dos homens que ali se encontravam bebiam cada vez mais, pelo muito que lhes era sugado do teor alcoólico das bebidas. E a um canto mais afastado, Thales reconheceu seu pai que, juntamente com um outro espírito, deleitava-se em dividir a bebida com um encarnado, jovem ainda na idade, mas com aparência de muitos anos a mais, devido aos prejuízos do álcool. Quando Teodoro os viu se aproximando, ficou em posição de defesa e disse, com a voz pastosa:
bastante alcoizado, referindo-se ao encarnado à mesa. O que vocês querem? Ele é nosso. Não o queremos, senhor Teodoro, respondeu o espírito José. Como sabe o meu nome? Conhece-me? Sim, e estamos todos aqui para ajudá-lo e ao seu amigo. Não precisamos de ajuda, a não ser que tenham aí uma boa garrafa. Não, não temos, mas, mesmo assim, ainda queremos ajudá-los. Ajudar em quê? Ajudá-los a se libertarem. Nós não estamos presos. Como não? Há muito tempo, aprisionaram-se, praticamente se acorrentaram a esse infeliz. Por que infeliz? Ele está muito feliz com essa garrafa. Essa garrafa é a nossa felicidade. Não posso acreditar nisso. Como não pode acreditar? Se eu estou dizendo que somos felizes, você se esqueceu do que é, verdadeiramente, a felicidade? Do que está falando? O que pode saber sobre o que me faz feliz? Posso não saber totalmente, mas há alguém aqui que sabe. E quem é essa pessoa? Nesse instante, os dois outros espíritos, auxiliados por José, voltaram-se em direção a Thales, que se encontrava com os olhos marejados de lágrimas. Concentraram-se mentalmente, e José disse a ele: Thales, cerre os olhos para poder se concentrar melhor e ore, pedindo a Deus que lhe conceda a graça de transformar-se na aparência. Procure lembrar-se de como era quando moço, na época em que seu pai desencarnou. Thales fez o que lhe foi pedido e, em poucos instantes, conseguiu mentalizar a sua imagem dessa época, o que fez com que, gradativamente, viesse a passar por profunda mudança, transformando seu perispírito e tornando-se novamente como 10 anos atrás. Nessa hora, os espíritos saíram de sua frente, e José dirigiu-se a Teodoro. Você o conhece, senhor Teodoro? Reconhece Thales, o seu filho? Thales? Meu filho. O que veio fazer aqui? E Thales, inspirado mentalmente por José, falou de maneira calma e carinhosa: vim lembrá-lo do que é a verdadeira felicidade, aquela que o Senhor conheceu. De que está falando, filho? De mamãe, de mim. Sua mãe. Onde está ela? Ermelinda. Você. Éramos felizes, não, filho? Éramos e ainda podemos voltar a ser. Mas como, filho? Veja no que me transformei. Nem fui para casa ainda. Sua mãe deve estar muito preocupada. Muito, papai. Parece que faz muito tempo que não ouço essa palavra, papai, disse, com lágrimas nos olhos. Onde o senhor estava até agora, papai? Não sei, filho. O companheiro de Teodoro nem parecia ouvi-los, tão absorto se encontrava em envolver o encanado, já bastante embriagado. Não se lembra, pai? Minha cabeça está muito confusa. Não sei. Acho que estava em casa. Faz muito tempo que não vai para casa, papai. Muito tempo. E sua mãe? Encontra-se muito triste e desesperada com a sua ausência, respondeu Thales, omitindo que a mãe desencarnara, assim como estava fazendo com o pai. Então, leve-me para casa, Thales. Estou muito embriagado, mas amanhã estarei melhor. Claro, papai. Mas, espere um pouco. Se faz muito tempo que estou aqui, será que a ação já foi julgada? Perguntou, angustiado, somente agora lembrando-se do caso da relojoaria. Já, papai, e deu tudo certo. Nós ganhamos. A ação não, mas ganhamos muito mais. Como assim? Se não ganhamos ação, como ganhamos muito mais? E quer dizer que aquele maldito do Narciso está com o meu dinheiro? Acalme-se, meu pai. O senhor Narciso arrependeu-se do que ele fez e está tudo em ordem. Arrependeu-se? Eu não acredito. Estou lhe falando, papai. Eu não mentiria para o senhor. Eu sei, mas, pai, vamos voltar ao início desta nossa conversa. O senhor acha que o que está fazendo aqui está proporcionando-lhe mais felicidade do que já experimentou junto à mamãe e a mim? O homem fez enorme esforço para vencer a embriaguez que lhe embotava o raciocínio. Fixou o olhar no filho e começou a chorar silenciosamente, notando-se-lhe apenas o tremor nos ombros e no queixo. Não. Decididamente, não. Eu quero libertar-me deste inferno, filho. Não sei se irei conseguir, mas eu necessito. Eu vou ajudá-lo, papai, e pode acreditar em mim, vou torná-lo um homem livre. Estes meus amigos, aqui, são especialistas nesse assunto.
Confie neles como aprendeu a confiar em mim e siga-os. Eles irão levá-lo a um lugar onde poderá descansar esse seu corpo alquebrado e iniciar um tratamento que o libertará. E você? Não vai conosco? Vou sim, papai. Vou até um certo ponto e, depois, o senhor irá com eles. Mamãe está esperando lá. Ermelinda. Tenho vergonha, filho. Não tenha, não. Mamãe está aguardando, impaciente, e rezando para que Deus o abençoe e ajude. Ela irá ficar muito feliz quando vir. Eu irei, Thales. Mas você irá me visitar, não é? Sempre que puder, papai. E, por favor, perdoe o Sr. Narciso. Não sei, prometa-me que, pelo menos por enquanto, irá esquecer tudo isso. Faça isso por mim, pai. Confie em seu filho. Um dia, muito breve, verá que estou com a razão. Eu confio em você. E o meu amigo, Ake. Convide-o a ir junto com o Senhor. Diga-lhe que lhe daremos também o que mais deseja. Teco, o que foi? Venha comigo. Para onde você vai? Vou com estes amigos. Eles prometeram nos dar o que mais necessitamos. O que mais necessitamos? A felicidade, Teco. Você tem certeza? Você sabe o que me faz feliz. Sei. Pode confiar no seu parceiro. Eu vou, respondeu o espírito, levantando-se, cambaleante. E, amparados, partiram os 6 de volta à colônia espiritual. Ao chegarem, indescritível emoção envolveu Teodoro e Ermelinda, que não sabia o que fazer para recepcioná-lo, tamanha euforia em que se encontrava pelo sucesso da missão, até que o pobre homem desfaleceu, sem forças, vencido pela quantidade de fortíssimos eflúvios do álcool em seu organismo perispiritual. O seguir, foi devidamente higienizado e colocado em um leito onde lhe ministraram medicamentos, e uma equipe de espíritos fluidificadores encarregaram-se de fornecer-lhe energias renovadoras, por meio de passes magnéticos. Já era alta madrugada, e Thales, despedindo-se de sua mãe, retornou ao seu corpo físico. Capítulo 12. Teodoro, ainda muito envolvido pelas lembranças, retomou a palavra. E depois de um tempo, necessário para que eu me restabelecesse, pelo menos das intoxicações, Thales voltou para ver-me, no desdobramento do sono. Enxugou algumas lágrimas e novamente pediu à esposa que contasse a Nelly. E Ermelinda continuou o relato. E o meu pai, mamãe? Hoje, ele acordou bem disposto e já completamente desperto. Já falou com ele, mamãe? Ainda não. Os instrutores acham conveniente que você lhe fale primeiro. E sobre o que devo falar? A verdade, filho. Hoje será o dia em que você irá lhe falar sobre a verdadeira situação dele e sobre a passagem do tempo. Será que conseguirei? Tenho plena confiança em você, Thales. Sei que saberá como abordar esse assunto. Thales ficou pensativo por alguns instantes e disse, tudo bem. Vou falar com ele. Já virão buscá-lo. Mas e se eu acordar enquanto estiver conversando com ele? Pode ficar tranquilo. Uma equipe espiritual já se encontra em seu quarto, na Terra, velando e vigiando a fim de que não acorde antes do tempo, assim como sua esposa. Assim, fico mais sossegado. Nesse momento, chegaram 2 mensageiros, solicitando a Thales que os acompanhasse. Ermelinda foi junto desta vez, mas permaneceu fora das vistas do marido, apenas ouvindo a conversação do filho com o pai. Teodoro, com o organismo já bem desintoxicado e sendo tratado agora, através de diálogos edificantes com espíritos orientadores, estava internado na ala dos que já se encontravam em condições de aprendizado. Para essa conversa com o filho, havia sido levado a uma sala, onde o aguardava sentado em cômoda poltrona. Assim que viu Thales, levantou-se e o abraçou, bastante emocionado. Meu filho. Finalmente, pôde vir visitar-me. Estava com muita saudade. Ainda não tive a oportunidade de ver sua mãe, mas afirmaram-me que logo ela virá ao meu encontro. Com toda certeza, papai. Como o senhor se sente? Ainda um pouco confuso e bastante desconfiado. Desconfiado de quê? Não sei, filho. Falam comigo todos os dias e depois me fazem dormir. E o que lhe falam? Falam muito sobre a vida e a morte, sobre a justiça, a sabedoria e a bondade e misericórdia de Deus. E o que pensa o senhor? Teodoro permaneceu um pouco em silêncio,
até se pronunciar, sabe, filho, não estou conseguindo imaginar onde me encontro. Nunca soube da existência deste hospital ou clínica, que é como eles a chamam. Percebo diferenças em tudo que me rodeia. Nem sei se não estou tendo alucinações. Alucinações? Por que pensa assim? Dia destes, quando acordei, a janela de meu quarto encontrava-se aberta e vi que há um jardim lá fora, mas as plantas, as flores, o gramado. Parece-me tão estranho. Nunca, em toda a minha vida, vi flores como as que existem lá fora, principalmente quanto às cores. Eu não sei explicar, é tudo muito lindo, inclusive o azul do céu, e o senhor disse que se encontra desconfiado. Sim, muito desconfiado. Sei que me encontro num tratamento contra o alcoolismo e me sinto bem melhor. Quase não sinto mais vontade de beber e percebo que, se eu quiser, nunca mais colocarei álcool em minha boca. Até quando me vejo com vontade, basta que eu pense em sua mãe e em você para que essa vontade diminua até a ponto de desaparecer e eu me esquecer. Fico contente com isso, papai. Mas, para ser franco, se eu não tivesse falado com você e com a sua mãe, apesar de que quase nem a vi, pois, quando aqui cheguei, estava muito embriagado, chegaria à conclusão de que eu morri e que me encontro em algum lugar em que os mortos vão quando morrem. E só não acredito nisso porque, além de ter falado com você, não acho que eu mereceria estar tendo toda essa atenção que estou tendo. E por que não, papai? Porque tornei-me um alcoólatra, e Deus, se é que ele existe mesmo, não permitiria que eu viesse para um lugar destes. Sou um pecador. Por que pecador, papai? Você sempre foi um bom homem, um excelente pai de família, trabalhador. Sei, mas como já disse, a bebida, sim, a bebida é bastante nociva, e não podemos atentar contra a nossa própria saúde, mas o Senhor possui atenuantes, por tudo o que lhe disse. Agora, o Senhor não tem certeza de que Deus existe. E como ter certeza, filho? Nem sabemos o que é ou quem é Ele. Deus é nosso Criador, Pai. Quem garante, Thales? A própria ciência, Pai. A própria ciência. Sim, e é muito simples. Quando eu estava na escola, aprendi uma lei que a ciência adota como uma das mais fundamentais. E qual é essa lei, filho? A lei que preconiza que, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E como essa lei pode explicar a existência de Deus? É muito simples, pai. Se ela diz que, na natureza, nada se cria, isso significa que o homem nada pode criar, a não ser transformar o que já existe. Penso estar compreendendo. O que você quer dizer é que, no meu caso, que fui relojoeiro e ourives, eu apenas conseguia transformar o ouro em uma peça ou poderia dar mais dureza ao ouro, fazendo ligas com ele em latão, por exemplo, mas que eu não poderia criar o ouro, nem o latão. É isso? Pois é exatamente isso, pai. Isso ocorre com outras coisas. Qualquer coisa, como objetos, remédios, plantações, o homem somente consegue transformar elementos básicos que existem. O homem criou a árvore, as plantas. Não. O que ele pode fazer é plantar as sementes e poder até fazer um enxerto, mas ele nunca criará uma árvore. Apenas transformar. E a lei diz também que nada se perde, pois tudo volta à natureza. A água, por exemplo, com o calor, evapora-se sob os céus, formando as nuvens, mas não deixa de ser água, só que no estado gasoso e que, depois de condensada, retorna à terra em forma de chuva. Você tem razão, mas, pense no seu coração, pai. Foi o homem quem o criou. E que força é essa que o faz pulsar até a morte do corpo físico? Então, somente pode haver uma força poderosíssima que ele criou tudo o que existe e que denominamos Deus. A ciência também chegou à conclusão simples de que não há efeito sem causa. E se a causa não foi o homem, somente pode ter sido ele, Deus, quem criou o início, a vida, pai. Mas a morte? A morte não pode existir, pai. O Senhor acha que Deus criaria seus filhos para serem exterminados? Penso que não. Mas por que estamos falando de morte novamente? Está querendo me dizer alguma coisa? Do que o Senhor estava desconfiado, pai. Já lhe disse, que, talvez, eu tenha morrido. Mas a morte não existe. O corpo de carne, o corpo mais material, morre,
e sua constituição transforma-se na terra, mas a alma, o espírito, continua vivo. Thales, por favor, seja mais franco comigo. O senhor estaria preparado para uma verdade, pai? Depois de tudo que já passei, estou preparado para qualquer coisa, filho. Muito bem, papai. Como já lhe disse, a vida não termina com a morte do corpo material, e a verdadeira vida, na verdade, é a espiritual. Você já me disse isso, filho. Por favor, seja mais direto. Está bem. O senhor e a mamãe já deixaram o corpo e encontram-se aqui, na dimensão do espírito. É o que eu imaginava. Há quanto tempo, filho? Há 10 anos, papai. Meu Deus. 10 anos? Mas onde estive por todo esse tempo? Melhor não saber, pai. O que interessa, agora, é o presente e o futuro. Mas espera aí. E você? Morreu, moço? Não, pai. Eu ainda me encontro na Terra. Filho, como vou entender tudo isso? Se não morreu, como pode estar aqui, falando comigo? O senhor ainda tem muito que aprender, meu pai, mas vou adiantar-lhe o que está acontecendo a fim de que não fique tão agoniado. Preste atenção, todos nós, filhos de Deus, somos espíritos e temos um corpo para podermos viver e aprender na Terra, no convivência com outras criaturas e com as dificuldades inerentes ao planeta. Acontece que, quando dormimos, nós, espíritos, podemos nos afastar do corpo material e vir ter no mundo espiritual. Quando retornamos e acordamos, não nos lembramos sobre o que fizemos aqui e lembramos-nos, quase sempre, dos sonhos do cérebro material. Isso o senhor irá aprender mais detalhadamente. O que preciso lhe dizer é que isso está acontecendo comigo neste momento. Mas se já se passaram 10 anos que morri, quer dizer, que meu corpo morreu, então, você deveria ter hoje 33 anos. Mas e essa sua aparência? Ainda parece aquele garotão de 23. Foi preciso, papai, que naquele bar eu me apresentasse ao senhor da maneira como o senhor se lembrava de mim, entende? Então, com a ajuda dos espíritos, tomei esta forma mais moça. E como você se encontra agora, Thales? Nesse momento, José, Arlindo e Gilson aproximam-se mais e, envolvendo Thales com suas vibrações, iniciam o processo de retorno à sua atual aparência, sob o olhar admirado de Teodoro. Thales, que transformação! De qualquer maneira, não mudou muito e está muito bonito. Obrigado, papai. Mas conte-me mais. Você se casou? Casei-me sim, pai. E com quem se casou? Eu a conheço. Conhece sim, pai. Ela se chama Nelly. Nelly? Esse nome não me é estranho. Um dia, poderá nos visitar na Terra. Como você sabe de toda essa história a respeito dos espíritos? Sou espírita, pai. Já ouvi falar dessa religião. Eu tinha um amigo que era espírita, o Laerte, da padaria. Ele me dizia que os espíritas, em reuniões que realizavam, conversavam com espíritos. O Laerte já deve ter morrido também. Por quê? Meu Deus! O que foi, papai? Agora, pensando bem e fazendo as contas, estou com 57 anos e, bebendo tanto, devo estar horrível. Thales começou a rir. Do que está rindo, filho? Devo estar mesmo com uma aparência horrível. Nem tanto, papai. O tratamento pelo qual passou para se desintoxicar e recobrar a consciência fez com que tivesse a aparência melhorada. Vamos dizer, até um ponto em que não irá assustar ninguém e nem a mamãe, que está ali na porta para visitá-lo. Ermelinda. Ela está aí? Entre, mamãe. Agora, pai, vou deixá-los a sós, pois necessito retornar à Terra. Dê-me um abraço, Thales. E que Deus o abençoe. Isso mesmo. Nunca se esqueça de Deus e agradeça sempre a Ele por tudo que está recebendo. Eu amo, filho. Eu também o amo, papai. Capítulo 13. No início da noite do dia seguinte, após diversos afazeres na clínica, atendendo a variadas providências como integrantes de uma das equipes de recepção a espíritos que chegavam ao local, irmã Lúcia e Nelly voltaram a encontrar-se com Maria Teresa, que ainda se encontrava em seu quarto. E, então, Teresa? Está se sentindo melhor hoje? Boa tarde, irmã Lúcia. Boa tarde, Nelly. Sinto-me um pouquinho melhor, sim,
principalmente depois da visita de vocês. Irmã Lucy e Nelly sentaram-se uma de cada lado da paciente, após elevarem o encosto da cama a fim de colocá-la numa posição que facilitasse a sua visão sobre as duas. E pensei bastante nas perguntas que me fez, Nelly. E chegou a alguma conclusão, Teresa? Perguntou a irmã. Quanto à primeira pergunta, que se refere a como seria a vida de uma mãe, que estivesse vivendo num paraíso, se soubesse que o filho se encontrava sofrendo no inferno e se ela conseguiria ser feliz nesse paraíso, devo dizer que acho que essa mãe não seria feliz, não. Você tem plena convicção disso, minha amiga? Tenho sim, irmã Lúcia. Tenho sim. Ninguém conseguiria ser feliz sabendo que um ser amado se encontra sofrendo, não. Mas como explicar isso? O céu não é um lugar de felicidade? Se formos pensar dessa maneira, acredito mesmo que o céu estaria quase que vazio, não é mesmo? Irmã Lúcia, nesse momento, olhou para Nelly como que a lhe lembrar que ela teria de conversar sobre esse assunto. É isso mesmo, Teresa, respondeu, então, Nelly traço. Como a irmã Lúcia já lhe explicou ontem, seria muita pretensão nós acharmos com mérito para irmos para um paraíso se nem passamos por todas as experiências da vida para demonstrarmos que temos condições para tanto. Eu entendi perfeitamente isso, Nelly, e, dessa forma, muitas conclusões modificaram-se dentro de mim. E também Jesus nos ensinou que, se fôssemos bons e não pecássemos, iríamos para o céu, não é? Sim. E aprendemos que ser bom não significa apenas não cometer o mal, mas, principalmente, fazer o bem. E que, para tanto, teríamos que viver muitas vidas, não. Realmente, você tem razão, Nelly. E pensei também sobre a outra questão que me propuseram raciocinar, referente ao fato de como Deus seria capaz de condenar uma criatura a padecer no inferno eterno sem nenhum pai terreno, que ama o filho, seria capaz de fazer isso. E a que conclusão chegou, Teresa? Bem, fiquei um pouco confusa, pois sempre acreditei na existência de um inferno eterno, onde as almas pagassem por seus erros. Mas quando a irmã Lúcia me acenou com o fato de um pai, que realmente ama seu filho, estar sempre disposto a perdoá-lo e dar-lhe novas oportunidades, porque Deus não faria o mesmo, sendo Ele misericordioso. Até mesmo pelo fato de Jesus recomendar-nos sempre o perdão ao semelhante. Pois é isso mesmo, Teresa. Seu raciocínio está correto, e percebeu que basta que raciocinemos. Afinal de contas, Deus nos criou com inteligência para isso. E pelo que posso imaginar e compreender, a oportunidade que Deus oferece aos seus filhos seria da reencarnação. Isso mesmo, minha irmã, respondeu Nelly. E como seria isso? Vamos começar imaginando o caso de uma mãe que deseja resgatar seus filhos de um local de padecimentos. Como ela poderia conseguir isso? Em primeiro lugar, essa mulher, com auxílio de outros espíritos, trabalhadores a serviço de Jesus, procuraria convencê-lo a reconhecer o mal cometido, a arrepender-se de coração e a seguir o caminho do bem, entende? Sim, porque é importante frisar, Teresa, que tudo depende da vontade do espírito, de seu livre-arbítrio. Agora, é necessário também ressaltar que, mesmo que não consiga imediatamente, com certeza, um dia, depois de tantos padecimentos causados por ele próprio, essa criatura acabará por decidir-se à mudança. O que não se pode aceitar é que esse sofrimento seja eterno e punitivo, sem que se possa utilizar o amor em auxílio dos que sofrem. Compreendo. E, geralmente, o que faz com que espíritos permaneçam por mais ou menos tempo nesse sofrimento íntimo, no qual, na maioria das vezes, aprisionados por outros espíritos, são obrigados por eles a praticar o mal, através de obsessões a encanados, são os desejos de vingança ou a revolta contra Deus, simplesmente porque não conseguem compreender a finalidade das dificuldades da vida como instrumentos de aprendizado. Eu já li em algum lugar, quando na carne, que, muitas vezes, o homem que pratica o mal necessita, a pedido dele mesmo, sofrer com esse mesmo mal para que, sentindo na própria pele, possa avaliar a extensão desse ato. E assim não mais o cometa. Pois é isso mesmo, Teresa. Além do que, há ódios tão intensos que somente poderão ser vencidos através de uma nova vida na carne. Nesse momento, irmã Lúcia tomou a palavra. Também é necessário que atente para um detalhe, Teresa,
E isso é muito fácil para você, pois já se encontra neste verdadeiro plano da vida e sabe que, quando um espírito desencarna, ele não abandona os seus vícios e nem as suas virtudes. Passam, sim, a habitar a dimensão espiritual, em planos inferiores ou superiores, atraídos pelo convívio com os espíritos que lhes são mais afins. E se odeia alguém, seja esse alguém encarnado ou desencarnado, continua com esse ódio no coração. Desculpe-me pela intromissão, Nelly, mas achei que seria importante fazer essa ressalva. Muito importante mesmo, irmã Lúcia. E você estava dizendo sobre a necessidade de uma nova vida a fim de extinguir um ódio intenso. Poderia me explicar melhor, talvez com um exemplo, Nelly? Sim, e estou lembrando-me de um exemplo que li um dia em um livro e que retrata muito bem essa situação, inclusive no que se refere à benção do esquecimento do passado. Vamos imaginar uma pessoa que tem um ódio muito intenso por outra, por causa de algum grande mal que esta lhe causou. Com certeza, quando da morte do corpo físico, já no plano espiritual, esse ódio deverá acompanhá-la. E como seria a melhor maneira de ela livrar-se desse infeliz sentimento, que tanto a faz sofrer? Porque, na verdade, o ódio traz enorme sofrimento a quem o sente. Apenas trocando esse ódio por amor. E, para tanto, vai aqui um simples exemplo. Imagine que você tem um ódio muito grande por alguém e que, após algum tempo no plano espiritual, você reencarne, cresça, dê início a uma família, tenha um filho e que esse seu filho seja essa pessoa, esse espírito a quem você tanto odiava. Agora, não se recordando de que esse seu filho era aquele mesmo espírito, a quem tanto ódio nutria, o que vai acontecer? Com certeza, não se lembrando da vida passada, vai amá-lo desde pequenino, vai vê-lo crescer, vai educá-lo e, se um dia, quando novamente liberto da matéria, vier a lembrar-se de tudo o que aconteceu e que ele foi no passado aquele espírito que tanto mal lhe causou, não vai mais conseguir odiá-lo, porque já trocou esse ódio pelo amor. Meu Deus! Exclamou Teresa. Como tudo é tão simples, as próprias lições de Jesus são muito simples, Teresa. Tão simples, que ele as resumiu em duas condutas. Primeira, amar a Deus, ou seja, crermos na sua existência e sermos agradecidos por ter nos criado e constantemente nos auxiliado. Segunda, amar o próximo como a nós mesmos e até os nossos próprios inimigos. Bem, Teresa, disse irmã Lúcia traço, agora, temos de ir. Amanhã, retornaremos. Que Deus as abençoe, desejou Teresa, bastante emocionada e satisfeita com tudo o que estava aprendendo. As amigas, então, saíram da clínica, e irmã Lúcia pediu a Nelly que fosse para o alojamento, pois poderia ocorrer de Paulo e Norma virem avisá-la de um novo possível encontro com Thales. Pode ser também que não ocorra, não é, irmã? Sim. Sempre vai depender da disposição e da vibração mental de seu marido ou das suas atividades durante a noite, antes de recolher-se para dormir. E, é claro, das suas próprias ocupações aqui no plano espiritual, Nelly. Eu compreendo. De qualquer forma, vou orar muito para que tudo dê certo. É importante entender que diversos entraves podem ocorrer e que impeçam o contato, minha amiga. Tenha paciência e compreensão. Terei, irmã Lúcia. Pode ficar tranquila. Já no alojamento, Nelly perguntou, irmã Lúcia, eu gostaria muito que me explicasse se esta colônia possui outros tipos de serviços além dos desta clínica que habitamos. Este local, onde nos encontramos, Nelly, possui 3 clínicas. Esta, de recuperação e de esclarecimento. Outra, de tratamento para viciados, desde o alcoolismo até drogas mais pesadas. E mais uma, para tratamento de doenças psíquicas. Também possuímos o Departamento de Socorro e Resgate de irmãos que se encontram no umbral e que se disponham a uma mudança ou que, cansados de sofrer pela revolta, pelo ódio, pelo vício e por tantos outros equívocos, rogam auxílio a Deus, com sinceridade. Tudo o que aqui utilizamos, como roupas, utensílios diversos, alimentos, aparelhos que você ainda desconhece, instrumentos cirúrgicos mais avançados, veículos, matérias-primas, produtos de higiene, enfim, o que necessitamos, é manufaturado ou fabricado em cidades que se incumbem desse trabalho. Nesta dimensão, mais próximo da Terra, o trabalho físico ainda é a ferramenta necessária para nossa evolução. Quando for permitido, no momento apropriado,
você poderá visitar uma cidade dessas. Sabe, Nelly, quando encarnados, imaginamos que a vida, no plano espiritual, seja apenas de contemplações e alegrias, mas você está comprovando que não é assim. No caminho da evolução espiritual não há saltos, nem bruscas mudanças, e ainda necessitamos de muito aprendizado para conquistarmos a real felicidade, que somente será alcançada quando aprendermos que ela é fruto do amor aos nossos semelhantes. E, para isso, é imprescindível o trabalho constante. Obrigada pelas explicações, minha amiga. Capítulo 14. Eram perto de 10 horas da noite, e Tales já se encaminhava em direção ao quarto quando deteve os passos a meio caminho e, lentamente, entrou em um cômodo que lhe servia de escritório, acendeu apenas a luz de uma luminária que se encontrava sobre uma grande mesa, abriu um armário que continha álbuns de fotografias e apanhou pequena caixa de madeira. Sentou-se, abriu-a, passando a examinar, detidamente, alguns poucos objetos que ela continha, e depositou-os carinhosamente, um ao lado do outro, sobre o tampo da mesa, até que, por fim, retirou dele um pequeno envelope amarelecido. Abriu-o com muito cuidado, retirando, de seu interior, uma foto bastante antiga, em meios tons, característica das fotografias dos anos 60, quando fotos em cores ainda eram muito caras e nem tão perfeitas como hoje. Aproximou-a um pouco da luz e sorriu. O rosto de Nelly, com 19 anos, estava radiante, e seu sorriso parecia envolvê-lo, mesmo tendo sido fotografada 4 anos antes de eles se conhecerem. Para ele, essa foto era especial, motivo pelo qual ele a guardava naquela caixa, e, envolvido por aquela imagem, recordou-se de quando Nelly descreveu romanticamente o que se lembrava daquele momento quando posara para o fotógrafo. Ela havia dito: Tales, tenho certeza de que quando a tirei, eu realmente sorria para você, mesmo sem, praticamente, conhecê-lo. Como assim? Perguntou, bastante curioso e enlevado pela sincera e doce voz da esposa. Recordo-me de que, nessa época, nos meus apenas 19 anos e sonhadora como sempre fui, vivi uma fase de muito romantismo. Mas onde entro eu nessa história? Você nem me conhecia. Realmente, não o conhecia, mas foi uma época em que acreditava que iria encontrar o grande amor da minha vida. E esse meu sorriso foi fruto desse estado romântico que vivia intensamente, apesar de não ter ainda conhecido ninguém. Tales sorriu ao lembrar-se disso e começou a recordar-se do dia em que realmente se conheceram, pois apesar de seu pai ter sido sócio do pai dela, ele havia saído da cidade para estudar em uma faculdade, e ela, feito o mesmo após 2 anos. Quando crianças, pouco tinham estado juntos ou, pelo menos, brincado juntos. Foi no ano de 1960, quando do sepultamento de seus pais, vítimas de um desastre automobilístico, fato bastante sentido e comentado na pequena cidade do interior onde viviam, que ele e Nelly se reencontraram. Tales tinha 23 anos de idade e Nelly, 21. Seu pai, Teodoro, e sua mãe, Ermelinda, estavam trafegando por uma estreita estrada vicinal, de chão batido de terra, quando Teodoro, embriagado que se encontrava, perdeu a direção do veículo, vindo a despencar de considerável altura, numa íngreme ribanceira. Eram 19 horas e havia chovido durante quase todo o dia, o que tornara a estrada por demais escorregadia. Vinham retornando de uma fazenda de propriedade de Hermógenes, irmão de Ermelinda, um bondoso homem que, assim como sua esposa, Glória, sempre se encontrava disposto a auxiliar quem dele necessitasse, além de ser muito respeitado e admirado pelos habitantes do município e amado pelos funcionários da fazenda. Já passava das 23 horas, quando Tales, ainda acordado, ouviu batidas na porta de sua casa. Era seu tio Hermógenes que viera lhe dar a triste notícia, inicialmente camuflada, dizendo-lhe que seus pais se encontravam hospitalizados. Somente a caminho do hospital, Hermógenes estacionou a caminhonete e revelou ao sobrinho a gravidade da situação, dizendo-lhe que o levara até ali a fim de que os corpos, já dispostos em 2 urnas mortuárias, fossem levados até sua casa, onde ocorreriam o velório, as preces, e que o sepultamento ocorreria no dia seguinte, à tarde. Papai estava embriagado, tio? O homem baixou o olhar e respondeu com um notado sentimento de culpabilidade. Estava sim, Tales.
Ele e sua mãe passaram o dia lá na fazenda, e insisti muito para que ele não bebesse tanto, mas você sabe, sei, tio, e penso que o senhor não deve se sentir culpado por isso. Papai era muito teimoso, e a bebida fazia parte constante de sua vida. E mamãe sempre o prevenia, porém. Nesse instante, lágrimas brotaram em abundância dos olhos do rapaz. Mamãe acabou sofrendo as consequências disso, não. Ela que nada tinha a ver com esse vício dele. Ele a levou consigo. Não pense assim, Thales. Não o culpe. Deus sabe o que faz. Também penso assim e nem devo culpá-lo e, se o Senhor quer saber, não penso em culpar a ninguém por isso. Você está certo, Thales, pois apesar de tudo o que aconteceu entre Teodoro e Narciso, ele também não tem culpa de seu pai ter se refugiado no álcool. Sabe, tio, na verdade, nem sei o que realmente aconteceu entre eles, ou seja, quem, na verdade, estava com a razão. Afinal de contas, até hoje, só tive conhecimento do que papai dizia. Quando Thales avistou sua casa, já percebeu a grande movimentação de pessoas, com certeza, vizinhos e conhecidos. E, assim que o tio estacionou a caminhonete, no meio-fio da calçada oposta, a primeira coisa que notou foram as duas peças, de tecido preto, afixadas no batente superior da porta de entrada, como era costume naquela época. Não havia mais dúvidas, seus pais estavam mortos, fato que, apesar de ter sido relatado pelo tio, talvez, pelo choque que havia sentido, quase não conseguia acreditar. Apeou do veículo e dirigiu-se a passos largos até a porta de entrada, afastando os tecidos e olhando para o interior da sala. Era uma casa com cômodos grandes, janelas voltadas para a rua e enorme portão ao lado do portãozinho de entrada, que dava para um pequeno jardim e, depois, para uma área externa e coberta, antes da sala principal. Glória, sua tia, assim que o viu, apressou-se em abraçá-lo, tentando dar-lhe consolo, apesar de seu choro estrangular-lhe as palavras na garganta. Thales. Meu querido. Que tragédia. O moço, por sua vez, tentava, delicadamente, desvencilhar-se de seu abraço, com a intenção de aproximar-se dos caixões. E, por fim, conseguiu, enlaçando a tia pelos ombros e caminhando com ela, postou-se ao centro das duas urnas para poder visualizar os dois seres mais queridos e adorados por ele. Meu pai. Minha mãe. Por que, meu Deus? Incontinente, o tio abraçou-o pelo outro lado e prometeu-lhe, em voz baixa, ao ouvido. Não se preocupe com nada, Thales. Cuidaremos de você. E a tia, ouvindo isso, apertou-lhe a mão, confirmando, como se fosse nosso filho, assim como Clemente. E o rapaz beijou a face dos dois, em agradecimento. Nesse momento, Thales, emocionado com as lembranças, sentiu repentino sono e, guardando a foto de Nelly, rumou para o seu quarto. Deitou-se e proferiu o sentido da prece, solicitando que, se fosse possível, pudesse encontrar-se com a esposa quando se desprendesse do corpo. E, assim que adormeceu, encontrou-se com Paulo e Norma, que já o aguardavam, e, então, os três realizaram, da mesma forma, a viagem até o jardim, onde Nelly o esperava, avisada que fora pelos amigos, antes de partirem em busca de Thales. Nelly. Graças a Deus, o que eu imaginei estar acontecendo, quando acordado, é verdade, exclamou o marido, abraçando a esposa, com muita emoção e cheio de saudade. Oh, Thales, que bom que você veio, disse Nelly, correspondendo ao carinhoso abraço, osculando a sua face, enternecidamente. Mas, venha, vamos nos sentar ali. E, como na noite anterior, não soltaram mais as mãos, entrelaçadas. Agora, lembro-me de tudo sobre a noite passada. Você se lembra? De tudo, Nelly. Que bom, Thales. Graças a Deus. E quando acordou? Foi impressionante, querida. Acordei estranhamente feliz, consolado e cheio de esperança. Até cheguei, em seguida, a sentir-me um pouco decepcionado comigo mesmo por estar me sentindo assim. Mas a felicidade não me abandonava e comecei a imaginar que, talvez, tivesse me encontrado com você durante a emancipação do espírito. E tentei lembrar-me de alguma coisa e parecia que, repentinamente, acabaria por alcançar esse intento, mas,
Nada. Eu já tive essa sensação por diversas vezes, quando, acordando, sabia ter sonhado com algo ou alguém e tentava me lembrar. Parecia que estava, como se diz, na ponta da língua, mas não conseguia. Foi mais ou menos assim? Pois foi assim mesmo, até que resolvi olhar para o relógio para ver que horas seriam, tentando adivinhar e, antes de acender o abajur para enxergar o relógio, cheguei a sussurrar o número 79. Você se lembrou? Lembrei-me, Nelly, mas somente do números, e cheguei a visualizar, na mente, você me dizendo Nelly, 79, que bênção, Thales, e comecei a desconfiar que havia sido você quem me falara isso, talvez, querendo me revelar alguma coisa. E daí? Então, para não me esquecer, escrevi Nelly 79 num pedaço de papel e o afixei na geladeira com um imã. E, agora, você se lembra de que fui eu quem lhe falou? Claro, lembro-me de tudo que conversamos ontem à noite e de você dizendo-me que esse número seria uma espécie de enigma e que o repetiria para mim todas as vezes que eu viesse aqui, até que eu me lembrasse dele e procurasse descobrir o significado, acreditando, dessa forma, que realmente eu me encontrava com você. E ainda me recordo muito bem de que você achava que um simples número seria mais fácil de eu registrar na memória de meu perispírito do que uma frase ou pensamento. Meu Deus, na primeira noite, já conseguiu se lembrar, sim, e agora que já o tenho, num pedaço de papel afixado na geladeira, complementou Nelly, rindo, divertida. Você acha graça, porque não sabe o que é tentar descobrir um enigma e, ainda pior, acreditar que ele exista. Disse o marido, rindo também. E agora que o sei, por que não me revela o que esse número representa? Não, Thales. A descoberta do que ele significa é que o fará acreditar mais ainda que se encontra comigo durante o sono. É. Você tem razão e é muito inteligente. Pois se quer saber, considero-me a mais inteligente das mulheres da nossa cidade. Você não acha que está sendo por demais presunçosa? Apenas estou dizendo que sou mais inteligente porque casei-me com você. Bem, partindo desse princípio, posso assegurar-lhe que sou mais inteligente do que você. Pois tem toda a razão, concordou Nelly, rindo mais ainda com a brincadeira. E Thales muito se divertia e não cabia-se de tanta felicidade em ver a amada esposa tão alegre e jovial, até que passaram a olhar-se fixamente como se aquele instante fosse único e somente deles. Permaneceram um pouco em silêncio, até Nelly perguntar, Thales, você estava pensando em mim antes de dormir? Penso o tempo todo em você. Acredito, mas algo em especial? Por que me pergunta isso? Porque eu estava em meu alojamento, aguardando alguma notícia sua, através do Paulo, e senti-me bastante ligada a você. Deixe-me explicar-lhe uma coisa, nós, espíritos, libertos do corpo, temos uma certa capacidade de sentir emoções advindas de espíritos que muito amamos, estejam eles encarnados ou desencarnados. E senti que você poderia estar pensando fixamente em mim. E eu estava assim, Nelly. Antes de deitar-me, fui ao escritório e apanhei em minha caixa de recordações aquela foto que você me deu logo que nos conhecemos. Aquela que tirei quando tinha apenas 19 anos. Você ainda tem? Tenho. Fiquei a olhá-la com muita saudade e comecei a recordar-me daquela noite em que nos encontramos no velório de meus pais. E foi quando tudo começou, não? Pelo menos para mim, pois sei que me apaixonei por você naquela noite. E eu também. E fiquei por pouco tempo a recordar-me, pois o sono chegou poderoso, o que me fez ir para o quarto e adormecer rapidamente. E do que você se lembrou? Lembrei-me desde o momento em que soube da morte deles, através de meu tio, até o instante em que, abraçado a eles, deixei-me permanecer junto aos dois caixões. Falamos muito pouco sobre esses momentos, não, Thales? Isso é verdade, apesar de que, por muitíssimas vezes, fiquei rememorando todos os momentos de nossa vida, principalmente quando me encontrava sozinho. Também faço isso e, para mim, parece-me que foi ontem. Após alguns segundos de silêncio, Thales perguntou, Nelly, você já teve notícias de seus pais e dos meus? A esposa sorriu e, já sabendo, através da irmã Lúcia, que poderia contar a Thales, respondeu-lhe, já, sim, Thales. Estive com os 4, e encontram-se bem, inclusive trabalhando e, acredite, juntos. Juntos.
Isso mesmo. Meu pai e os seus são novamente grandes amigos. Meu Deus! E como foi isso? Graças a você, Thales. Graças a mim? Vou lhe contar. E Nelly contou ao marido tudo o que acontecera com o seu pai, conforme lhe fora revelado por Teodoro e Ermelinda. Thales não conseguiu conter as lágrimas e apenas abraçou a esposa, sem articular nenhuma palavra, pois ficara presa na garganta, pela emoção. Quando, enfim, recuperou o controle, pronunciou-se. Passamos por muitas dificuldades, não, Nelly? Passamos, sim, mas nada que não tivéssemos tido a felicidade de vencer. Penso que foi porque éramos muito teimosos, não? Perguntou Thales, rindo. E ainda somos, certo? Tanto que ainda estamos juntos. E mesmo sendo uma fantasma. Brincou Nelly, rindo, com discrição, mas divertindo-se muito com aquilo. Capítulo 15. Você fica ainda mais bonita quando ri. Obrigada, Thales. Agora, gostaria de narrar-lhe com mais detalhes, pois, neste plano, minha memória encontra-se mais rica. Como foi que eu acabei indo até o velório de seus pais, apesar da guerra entre o seu pai e o meu? Pois conte, Nelly. Gosto muito de ouvir sua voz, principalmente, contando alguma história. Pois bem, mas desde que não acorde, propôs a mulher, rindo ainda mais com o que dissera. Thales encarou-a muito sério e disparou. Nelly, geralmente, a gente pede para que ninguém durma enquanto estamos falando sobre alguma coisa. E você me pede para que eu não acorde. Tudo bem, Thales, então, não vá dormir e nem acordar. Novos risos abafados ressurgiram até que Nelly iniciou a narração. Já era quase 00:30 quando Rosa, mãe de Nelly, atendeu a uma vizinha que lhe batia a porta para avisá-la sobre o falecimento de Teodoro e de Ermelinda. Agradeceu a gentileza da mulher e foi ter novamente ao quarto onde Narciso, seu esposo, dormia a sono solto. Narciso. Narciso. Acorde, homem. Levou alguns segundos para que conseguisse despertá-lo. O que foi, mulher? O que aconteceu? O Teodoro, Narciso. O Teodoro e Ermelinda, Teodoro. Ermelinda. O que houve? Eles estão mortos, Narciso. Nesse instante, o homem acordou realmente. Estão mortos? Mas como? Um desastre, marido. A vizinha quem veio me avisar. Ela soube que eles estavam voltando da fazenda do Hermógenes e que despencaram com o carro naquela ribanceira. Tombaram com o carro. Isso mesmo. Ela disse que lhe falaram que devem ter morrido na hora, pois um outro veículo, que vinha atrás, parou para socorrê-los e, quando o motorista chegou até eles, já se encontravam mortos. Narciso parou um pouco para raciocinar melhor sobre o que a esposa lhe estava relatando e falou, rispidamente, com certeza, Teodoro devia estar embriagado. Como sempre está, não fale assim, Narciso. Você não sabe sobre o verdadeiro motivo do acidente. Olhe, Rosa, pode ser que o motivo do acidente tenha sido outro qualquer, mas, com certeza, ele estava bêbado e não teve condições de raciocínio para evitá-lo. Ele está morto, Narciso. Não devemos falar assim dos mortos, pois eu pouco me importo. Teodoro está morto, e eu não sinto nenhum pingo de dó. Já foi tarde. Salafrário. E até sua esposa, que o apoiava em tudo, falou, quase gritando. Isso não é verdade, Narciso. Ermelinda era uma boa mulher e se apoiava, talvez o fizesse por medo dele. Que nada, Rosa. São todos da mesma laia. O Teodoro, a Ermelinda, seu filho Thales, Hermógenes, Glória e o filho deles também. Tudo da mesma laia. E agora, colérico, o homem falava com volume de voz bastante alto, o que fez com que sua filha, Nelly, acordasse e pudesse ouvir sua última frase. E, levantando-se, dirigiu-se até ao quarto dos pais, batendo com os nós dos dedos na porta. É você, filha? Perguntou Rosa, ao mesmo tempo em que abria. Somente eu bateria em sua porta nesta hora. Mas o que está acontecendo? Papai está tão nervoso. E você também, mamãe, parece-me um tanto agitada. O que aconteceu foi que Teodoro e Ermelinda morreram num acidente de carro. Um acidente? Teodoro só podia estar bêbado, filha. Foi na estrada da fazenda do irmão de Ermelinda, quando deve ter perdido a direção do veículo e caiu naquela ribanceira. Meu Deus,
exclamou a moça, levando a mão direita, em concha, sobre os lábios. De qualquer forma, papai, penso que o senhor não precisa falar dessa maneira. Pois era justamente sobre isso que estávamos discutindo. Eu disse a seu pai que devemos respeitar os mortos. Também acho, concordou a filha traço, mesmo porque, o senhor não pode afirmar que ele estivesse bêbado. Pois eu tenho certeza disso, filha, insistiu, exasperado, o homem, depois do que nos fez. E o que foi que lhe fez, papai? Sei que houve um desentendimento entre vocês e que o senhor acabou comprando uma parte dele na sociedade, mas não estou a par dos detalhes que levam o senhor a tamanha revolta. Vejo o ódio em seu olhar toda vez que fala dele. É uma longa história, filha, e qualquer hora, que seja mais propícia, eu lhe contarei. Na verdade, Nelly pouco sabia a respeito da dissolução da sociedade entre seu pai e Theodore na bem montada loja de joias e relógios, que propiciava, às duas famílias, uma boa renda. Pouco sabia, porque passara os últimos 4 anos estudando na capital e somente agora voltara. Iria dar aulas de ciências numa conceituada escola pública da cidade, através de um concurso que prestara e que obtivera uma das melhores notas, o que lhe propiciou a oportunidade de lecionar em sua cidade natal. E Thales, mamãe, faz muito tempo que não o vejo. Na verdade, quando saí para estudar, ele já ingressara numa universidade havia 2 anos. Lembro-me de que ele era muito tímido. E depois não nos falamos mais porque papai e seu Teodoro romperam com a sociedade também, pelo que pude perceber, com a grande amizade que os unia. Um incompetente como o pai, filha, sentenciou Narciso, com rudeza. Incompetente. Foi o que eu disse. Um incompetente. Abandonou os estudos e passou a trabalhar como representante de relógios e venda de anéis de formatura. Como assim? Ele viaja, vendendo relógios para relojoarias, e visita escolas, oferecendo anéis de formatura para os formandos. E isso não é um bom trabalho? O que sei é que nunca me ofereceu nenhum de seus relógios, e eu também não iria comprá-los dele. Não foi bem assim, Narciso, retrucou Rosa. Ele foi obrigado a abandonar os estudos porque Teodoro faliu com o novo negócio e não tinha mais como pagar a faculdade. Pois dá tudo na mesma. Uma família falida que quer, porque quer, tomar-me mais dinheiro na justiça. Na justiça, papai? Por quê? Vamos falar sobre isso outro dia, filha. Agora, vamos dormir. E já estava começando a pousar a cabeça no travesseiro quando, repentinamente, sua esposa afirmou de maneira categórica e firme: eu vou ao velório, Narciso. O quê? Vai ao velório? Não permito que você faça uma coisa dessas, Rosa. Eu tenho que ir, Narciso, e espero que me compreenda, respondeu a esposa, firmemente, apesar de deixar transparecer um certo temor. Mas, ouça-me um pouco, homem. Por favor. Está certo que você e Teodoro romperam com a sociedade, que depois ele tentou abrir uma outra loja com o dinheiro que lhe pagamos, uma loja concorrente, que acabou por falir, e que ele entrou com uma ação na justiça, alegando que o enganamos, oferecendo-lhe um valor abaixo do que a loja realmente valia, mas era o valor real da loja. Fizemos um levantamento, ele e eu, juntos. Isso não importa agora. O que importa é que eu tinha uma grande amizade com Ermelinda e penso que essa briga sempre foi entre você e ele. De qualquer forma, penso também que tenho de ir. Primeiro, porque ficaria muito ruim perante as pessoas que lá estiverem e, mais importante ainda, perante Hermógenes e Glória, que não tiveram nada com isso. Pois com certeza apoiaram Teodoro e Ermelinda. Mas a mulher não desistiu e continuou: além do mais, não ficaria bem não irmos, até por causa de nossos fregueses ou futuros fregueses. Penso que, se formos, todos que nos virem lá, terão maior simpatia por nós. Mamãe. Que modo de encarar um funeral? Com interesse, todo comerciante, filha, tem de levar em consideração todos esses fatos e oportunidades. Além do que, as pessoas pouco sabem dessa disputa entre seu pai e Teodoro. Temos que, pelo menos, demonstrar a nossa educação. Narciso permaneceu por alguns segundos em silêncio, pensativo, e resolveu: tudo bem, você tem razão. Vá se aprontar, então. Você também, Nelly. Peço-lhe que nos acompanhe. Eu vou,
respondeu a moça traço. Mas será que Thales irá nos receber bem? Se não receber, ficará ruim para ele. De qualquer forma, não lhe darei os pêsames e nem você.